Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Cristiano. Boa tarde, Fernando. Sejam bem-vindos, todos que nos assistem aqui. Hoje nós temos a apresentação do Fernando e sobre a mediação do professor Cristiano Margini, certo? Eu já fiz uma apresentação anterior do professor Cristiano Margini, estou quase decorando o currículo dele já. Então, vou fazer uma rápida apresentação aqui, só para quem está nos assistindo, né? Então, Cristiano Margini é formado lá na década de 90 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Geologia de lá. Fez o mestrado e o doutorado na Unesp, São Paulo, na Universidade Estadual de lá, né? Chama-se Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. O mestrado foi em 95 e o doutorado já no ano de 2001. Sempre trabalhou na área de geologia regional, geotectônica, cartografia geológica, né? E também a parte, algumas coisas de meio ambiente que ele também trabalhou depois que já estava aqui no Ceará. Hoje é professor aqui na UFC, já há alguns anos, né? E principalmente em termos de linha de pesquisa, a geocronologia, a geoquímica, a parte de geoquímica ambiental, e, sobretudo, o forte peso do mapeamento geológico, né? Regional. Tá? E também, há algum tempo, tem feito alguma parceria com a gente aqui no campo da geofísica, da investigação de subsuperfície. A produção científica do professor Cristiano, quem se interessar é só ir na plataforma Lattes do CNPq, que será bem-vindo lá para consultar. Temos pessoas que estão nos assistindo aqui, e vamos agradecer também a presença de todos. Eu vou passar a palavra ao professor Cristiano para dizer algumas palavras sobre Fernando e seu trabalho, inclusive o título, né, que eu não reportei aqui. Então, muito obrigado, professor Cristiano, por ter aceito o nosso convite de mediador. Muito obrigado, Fernando, por estar dedicando seu tempo a essa palestra, nesse ciclo de palestras do Laboratório de Geofísica. Destaco que essa é a 12ª palestra que nós estamos oferecendo à nossa comunidade, né? E ao Brasil, né? E ainda faltam 4 ou 5 palestras, se eu não me engano, que ocorrerão nas 2 próximas semanas que vêm. Sexta-feira teremos outra, que serei eu o apresentador, e também estará sendo divulgado nos ambientes. Professor Cristiano, obrigado, com você a palavra. Tá ótimo, obrigado, Mariano. Falando um pouco do trabalho, né? O Fernando é físico, fez mestrado com a gente e entrou na geologia, e aí está fazendo o curso de geologia, né? Só para vocês terem ideia. Então, nós demos essa sorte de pegar alguém que já veio treinado, vamos dizer assim, né, com toda a parte matemática e física, de modelagem, e agora ele está se incorporando também nisso, as interpretações geológicas. Então, ele é um aluno de geologia, mas já fez um mestrado em geologia na parte de geofísica, né? Talvez faça um doutorado antes de acabar a graduação, né? Ia para fazer. Ele, tendo como mestre já, ele poderia pleitear um doutor, mesmo antes da graduação. Isso é interessante, como o sistema permite isso, né? E isso mostra que realmente é transversal, né? Se você desenvolve numa área, você, de repente, pode transversar para outras e não necessariamente ficar preso a um escalonamento que muitas vezes as pessoas fazem. Então, a gente teve essa facilidade, Cocossi estava lá, necessitava de dados. Além de Cocossi, a gente também andou trabalhando nas outras bacias como um todo, vão ter dados saindo aí de São Julião, de Carnaubinha, dados de São Bento, que mudou a bacia de São Bento, o formato, e Cocossi teve um insight, né, para fazer uma modelagem geofísica, que nenhuma dessas bacias de transição tem um detalhamento geofísico, são carentes, né? E como elas podem ser o primeiro degrau da vida no planeta, né? A primeira subida de ter uma sorte de um registro fóssil, vamos dizer assim, ela tem todo um interesse também vulcanogênico, vulcanoclástico, são as bacias de transição do Cambriano, né? Então, além de transição da vida no modelo brasileiro, né, são também de transições tectônicas. Então, essas duas importâncias levam a gente a produzir mais dados nesses ambientes. E a geofísica feita justamente visou isso. Como é Cocossi? Que modelo é? Qual é o formato? Qual é a profundidade?
qual é a abrangência do vulcanismo e do plutonismo que circunda essa bacia. Então, a gente fez campo para afloramentos e o Fernando aqui desembarcou de modelar a bacia e modelou a bacia de qualquer jeito aí que vocês vão ver, e são dados fantásticos, e eu fico muito feliz de estar participando dessa equipe e podendo estar contribuindo com a interpretação geológica, né, embora não seja diretamente geofísico. Bom, então isso é um pequeno por que foi feito, aonde foi feito, né? E o Fernando vai falar como foi feito, onde foi feito, mostrar os dados. E agora é com você, Fernando, continuidade aí. 50 minutos, 55, abre para perguntas. Aviso que a pergunta é no chat, tá? Quem quiser fazer pergunta, escreva no chat. E no final aqui da palestra, deixa a pergunta mais para o fim da palestra, né? Porque senão passa aqui um monte de coisa no chat e a gente esquece essas perguntas lá em cima. Então, usem o chat para perguntar. À vontade, Fernando, parabéns. Obrigado, Mariano, e boa tarde a todos. Aproveite. Obrigado, professor Cristiano, obrigado, professor Mariano, pela apresentação. Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? Parabenizar o professor Mariano e o laboratório por este evento. Né? Está vindo aí com trabalhos excepcionais, de MT, GPR, eletroresistitividade, e sinto-me honrado de ser convidado a participar desse evento. Né? Então, esse trabalho deu-se na época, deu-se do meu mestrado, onde mostra, né, a estruturação crustal da bacia do Cocossi, certo? Baseados em dados magnéticos e gravimétricos, ok? Então, a gente como o laboratório tem uma gama de trabalhos aplicados em ambientes sedimentares, a gente pensou em investigar essa bacia do Cocossi, já que ela carece de informações, né? Carece de informações sobre ela, ok? Então, a gente começa estruturando nossa apresentação, certo? E vem no seguinte: primeiro tópico vai ser os objetivos e a motivação do meu trabalho, né, do nosso trabalho. Depois, a localização geográfica da área de estudo, para situar onde é que se dá, onde é que se localiza essa bacia do Cocossi. Depois, o contexto geológico, a qual não vou me ater muito, porque ainda não domino, né? E a parte onde eu vou focar é o processamento de dados geofísicos, né? Posterior a isso, vem os resultados e, por último, as conclusões. Ok? Então, o objetivo do nosso trabalho era investigar a bacia através de dados gravimétricos e magnetométricos, certo? E aí, com isso, a gente, com esses dados, estimar a profundidade, a geometria da bacia e, posteriormente, com as informações geológicas que foram aferidas em campo, a gente fazer o modelo 2D da bacia. Ok? Os dois últimos pontos são bastante intrigantes, por quê? Porque a gente queria evidenciar o magmatismo da bacia, já que esses métodos, tanto a gravimetria como a magnetometria, elas são bem sutis a esse tipo de evento. Então a gente pensou em usar esses dois métodos, certo? E o outro tópico, que é bastante também interessante, é o reconhecimento das falhas dentro da bacia, que podem ser relacionadas com mineralizações, certo? Por quê? Porque na década de 70 houve uma investigação da CPRM sobre a bacia, né? E lá a CPRM, naquela data, mapeou ocorrências de barita e de cobre na região. Okay? Então, para a gente situar um pouco da bacia onde se localiza, ela fica no nordeste do Brasil, no limite entre o estado do Ceará e do Piauí, certo? A gente pode ver aqui no mapa de uma escala menor, né, de elevação, a gente vê que ela se localiza no município de Parambu, no Ceará, ok? E ela fica bem próxima, né, vizinho, limítrofe da bacia, da borda da bacia do Parnaíba, certo? A gente já pode identificar nessa região, só ver aqui, nessa região, a bacia, ok? Bem? Então a gente já vê aí onde situa-se a área de estudo. Passando a isso, a gente vai ver algumas curiosidades da bacia, que a cidade de Cocossi, é uma coisa de curiosidade, é conhecida como cidade fantasma no sertão do Ceará. Por quê? A cidade de Cocossi era um município do Ceará, né? Lá habitavam duas famílias,
que viviam em briga política. Posteriormente, uma das famílias foi embora, e aí a cidade definhou. A gente foi lá, eu juntamente com o professor Cristiano, a gente conheceu os habitantes, aliás, os moradores que lá habitam, que são apenas uma família, um casal com seus 3 filhos, e é uma cidade totalmente esquecida, certo? Então ela fica, e o acesso é bastante difícil. Para aqueles que gostam de fazer rally, motocross, é um ambiente totalmente propício a isso, ok? Então, essa é uma cidade, Coparambu era um distrito de Cococi, certo? Então, finalizada essa parte da localização, a gente vai para a parte do contexto geológico. Então, a Bacia do Cococi está inserida dentro da província Borborema, certo? Então, está aqui a área de estudo. A gente é possível ver, né, a borda da bacia do Parnaíba, e está inserida dentro do domínio Ceará Central. Bastante conhecidas, que é a zona de saneamento Tauá e a zona de saneamento Senador Pompeu. Também é possível perceber que há uma influência direta da sequência arquiana, né? Nesse caso, a gente relaciona com o complexo, nesse caso, é representado pelas rochas do complexo Cruzeta. Ok? Em escala menor, a gente tem aqui um mapa geológico baseado no mapeamento da CPRM, certo? Então, a gente consegue ver que a bacia do Cococi, ela tem como limite 2 granitos, suítes granitoides, que possuem composição muito semelhante às suítes itaporangas, então são ricos em potássio. Existem percolações de fluidos. Também nessa região a gente encontrou diques, inclusão de diques vulcânicos, né? Diferentemente na parte sul. Na parte norte há dique vulcânico, na parte sul não. Na parte superior, na parte norte da bacia, a gente tem a unidade Canidé, né, composto toda essa região, onde nós temos aqui nessa região também o complexo Cruzeda, bordejando a bacia na parte nordeste, e na parte sul a gente vê a unidade Arneróis, ok? E aqui embaixo a gente relaciona com o grupo Oroz, né? Aliás, a gente viu, mapeou rochas do grupo Oroz. E do lado leste, mais uma vez, a gente vê a bacia do Parnaíba. Então, com esse detalhe, com essas informações, nós fomos a campo, né, a fim de obter uma melhor decisão. E aí encontramos, né, na figura 1 a gente encontrou, são os metasedimentos pertencentes à unidade Canidé, bem como a figura B a gente mostra, né, uns anfibolitos, também pertencentes à unidade Canidé. Já na figura C e C', são os granitos que bordejam a bacia. Né? É possível ver um alto teor de potássio, certo? E também a percolação de óxidos. Né? Dentro da bacia, a gente tem 3 formações. Formação angico-torto, né? Composta por conglomerados de seixos angulosos. Né? Também a gente tem, mostrado aqui na figura B, o ortoconglomerado. A gente percebeu lá que havia uma estratificação plano-paralela, exibindo uma gradação de granulometria, certo? Outra formação que faz parte da bacia do Cococi é a formação Cococi, que é composta por ritmites, arenitos argilosos, na figura A, e na figura B, ritmites septicíticos e camadas finas de folhilho, ok? E a última formação que ocupa a bacia é a formação melancia, certo? A formação melancia ela é composta basicamente de basaltos, né, que ocorre basicamente na região norte, enquanto que na figura B são os afloramentos de rolites, que ocorrem na parte sul da bacia, certo? E aí, após visto essas informações geológicas, a gente vai partir para a parte dos dados aerogeofísicos.
Então, os dados de área geofísica foram cedidos a nós pela CPRM, né? É um projeto, é o chamado projeto Borda Leste da Bacia do Maranhão, onde ela, 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 ela toma parte, tem a área, né, em 3 estados, no Ceará, no Pernambuco e no Piauí, certo? Aqui está aqui os parâmetros de voo. A gente percebe que o espaçamento está de 1 quilômetro. O que a gente ficou entristecido, por quê? Porque com esse espaçamento a gente perde muito detalhe, muita informação. Muito embora a altura do voo seja 150 metros, mas o espaçamento deu de 1 quilômetro. Então, a gente viu a necessidade de inserção de um segundo método, nesse caso, a gravimetria, né? Então, a gente vai ver aqui como os dados chegaram até nós, né? Então, é possível ver certos dados bastante ruidosos, ruídos causados pelas linhas de voo de aquisição, certo? A gente também já consegue perceber, né, a bacia do Cocossi, os limites, as zonas de saneamento Tauá e as zonas de saneamento Senador Pompeu. E outra coisa bastante interessante que foi nos dados foram que a bacia ela está por debaixo da bacia do Parnaíba, certo? A gente consegue medir, né, pela parte coberta, dá em torno de 28 quilômetros, e a parte aflorante dá em torno de 46 quilômetros, gerando um total aí de aproximadamente 74 quilômetros de comprimento. Já na sua maior tamanho de largura, a gente encontra um tamanho de 20 quilômetros. Então percebe-se que a bacia lá tem uma região de maior largura e ao estar por debaixo da bacia do Parnaíba, ela vai afinando, certo? Então, voltando aqui para a parte dos dados aerogeofísicos, a gente teve que remover esse ruído. Então, como é que foi feito o processamento? A gente usou um filtro chamado filtro cosseno direcional, onde eu vou aplicar uma função cosseno, certo? Rejeitar ou passar, no caso, eu vou rejeitar tudo aquilo que apresentar uma composição, uma direção de 330 graus de azimuth. Então, foi aplicado esse filtro, e quando você aplica um filtro de passa-banda, no caso, rejeitar ou passar frequências, né, você acaba perdendo informação. Então, o nosso dado já era regional. Quando nós passamos o filtro de cosseno direcional, ainda assim a gente ficou com os dados ainda mais regionais ainda, né? Então, está aqui o dado removido todo o ruído, né? Os ruídos foram removidos, e a gente ainda consegue ver algumas coisas interessantes da área de estudo. A bacia, como foi dito, as zonas de cisalhamento bem delimitada, certo? Outra parte bastante interessante são esses lineamentos sigmoidais, de formato ondulados, ok? Então, esses foram os nossos produtos do campo. Esse é o produto chamado campo magnético anômalo, certo? E aí a gente aplicou várias técnicas de realce, né? Para a gente ver os lineamentos, separar os domínios magnéticos para posteriormente ser correlacionados com os dados geológicos de campo. E aí a gente gerou 4 produtos, né? Que são os mais usados na magnetometria, que são amplitude de sinal analítico, derivada vertical e inclinação do sinal analítico, certo? Vou explicar um pouco para a gente ter um pouco de noção, né? A derivada vertical é uma técnica de filtragem e a gente vai realçar as anomalias de baixa profundidade, ou seja, fontes rasas. A gente também existe 3 tipos de derivada: a derivada na direção Y, a derivada X e a derivada Z. O que é que vai acontecer nesse caso? Quando eu aplico uma derivada na direção Y, eu vou realçar aquelas fontes que estão mais rasas na direção Y. Analogamente, quando eu aplico uma derivada na direção X, eu vou realçar as anomalias que estão na direção X. Ok? Já a amplitude de sinal analítico, a gente vai ver o quanto a anomalia magnética está variando nas 3 direções, X, Y e Z. Certo? Então, a gente já consegue ver certas regiões com baixas amplitudes, outras com altas amplitudes. Isso
a gente foi somando as informações, certo? E por último, produto técnico de realce, a gente usou a inclinação do sinal analítico. O que é que ele faz? Ele vai normalizar anomalias, independente se ela é baixa amplitude, alta amplitude, e vai transformar e vai centralizar essa anomalia para que a gente seja identificado como lineamento, certo? Juntando todas as informações, o que a gente fez? A gente juntou tudo isso, desde separação de domínios magnéticos baseado em amplitudes, domínios magnéticos baseado em direção, e criou uma separação de domínios magnéticos. E a gente correlacionou cada uma. Então, aqui a gente consegue ver os 7 domínios, né? O domínio Canidé, onde apresenta uma baixa amplitude dos dados, aliás, baixa amplitude do campo magnético. O domínio Canidé 2 apresenta uma alta amplitude dos dados, porém com a mesma direção do domínio Canidé 1. O domínio Cruzeta, que apresentam valores de amplitude de intermediário a alto, certo? E o domínio Arneróis, que apresentam em sua totalidade, uma amplitude intermediária. Entretanto, a gente pode perceber que o domínio aqui, esse domínio CID, que a gente chamou de domínio das suítes intrusivas, apresenta uma alta amplitude, comportamento característico dos granitos que bordejam a bacia, se a gente olhar para cá. Ó. Então, essa região há o granito, essa região também possui granito. Então, a gente consegue enxergar esses domínios. E, e depois disso, a gente vê o domínio Arneróis, onde a gente vê os lineamentos de formas sigmoidais, nesse sentido, de dobra, e com a direção prevalecendo a direção leste-oeste. Já o domínio Rujuká apresenta essas anomalias, esses lineamentos, que foram relacionados com elementos relacionados com elementos do embasamento. Ok? E aí, vale uma coisa a ser chamada a atenção. Primeiramente, as ocorrências de barito. Essas ocorrências foram mapeadas pela CPRM na década de 70, depois foram exploradas e hoje estão desativadas. Porém, essas três ocorrências acontecem de forma alinhadas a um lineamento chamado a linha. Esse lineamento à linha, no trabalho da CPRM na década de 70, ele denomina esse lineamento como lineamento Cocossi, certo? E aí há todo um estudo da bacia, há todo um estudo desse lineamento, onde é mostrado por um levantamento de aerofotogrametria, que há um limite entre 2 graus, certo? Esse lineamento ele é realçado na inclinação do sinal analítico, a gente vê que ele vai em direção ao domínio Cruzeta, certo? E aí a gente vai ver mais na frente, na inversão, que esse lineamento ela vai dar uma influência direta no embasamento da bacia, ok? E aí, o que a gente faz? Quando a gente aplica todas as técnicas de realce, a gente vai estudar agora a estimação dessas fontes. Então, o primeiro passo para a gente entender essas estimações de fontes é entender o espectro de potência do dado, certo? Então, basicamente, o que é esse espectro de potência? A gente vai relacionar a tua profundidade das tuas fontes com o teu wave number. O wave number nada mais, nada menos, é o inverso do comprimento de onda, ok? Então, só para a gente ter aqui relembrar, né? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, maior a profundidade. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e menor a profundidade. Então, no caso aqui, essa região eu tenho fontes mais profundas e essa região eu tenho fontes mais rasas, ok? Então, feito isso, após esse conhecimento do espectro de potência, a gente vai separar as fontes. Então, separando a fonte em fontes profundas e em fontes rasas. Como é que se dá esse processo? Bem, o processo dá da seguinte forma. Então, eu tenho essa região, tá aqui, então essa região, uma inclinação de fonte,
certo? E essa uma inclinação. Então, quando eu tiro a inclinação dessa reta tangente, desse gráfico, aí divido por 4π, que é a forma, eu tenho a profundidade das minhas fontes. Então, nesse caso, a gente consegue ver que quanto maior a inclinação, maior a profundidade. Então, essa região caracteriza-se pela parte mais profunda, e essa região por uma fonte mais rasa. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos os dados e separamos o que é fonte rasa e o que é fonte profunda, com esse valor de intervalo aqui, de 0,4. Certo? Então, feito isso, a gente já consegue ver como ficarão as estimações de fonte. Então, olha só. Campo magnético com as fontes regionais, são as fontes profundas, e com as fontes rasas. Certo? O filtro utilizado para essa separação entre fontes rasas e profundas é o filtro gaussiano, certo? Onde é um filtro passa-banda. Só que qual a diferença? Ele vai ser mais suave. Então, é bastante indicado para esse tipo de investigação de fontes rasas e profundas, ok? E esse K0 é o valor que você vai entrar, certo? O valor que você vai querer que ele corte para a separação, para que você diga o que é raso e o que é profundo, certo? Então, a gente feito isso, a gente começou a usar alguns algoritmos, alguns técnicas de investigação, de estimação de fonte. E a gente usou duas técnicas. Primeira, qual foi? A OLE 3D, que é já conhecida por todos nós, né? E há uma nova, que é a curvatura, potencial de curvatura, certo? Então, a gente usou o OLE para estimar contatos, a gente vê que os limites, que os contatos foram bem demarcados, certo? Já a curvatura de potencial a gente utilizou para estipular o centro das fontes, ok? Então, como é que se dá o processo de estimação do curvatura? Bem, a gente pega o dado, CMA, o campo magnético anômalo, aplica uma técnica de derivada para realçar as anomalias e calcula o wave number de cada fonte. E aí ele vai estimar cada fonte gravimétrica, ou, nesse caso, magnética. Já no óleo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa fonte e vai ver o decaimento dela, baseado nas derivadas. Então, aí ele vai começar a estimar as profundidades de cada fonte, certo? Vale a pena ressaltar que o óleo 3D, você vai controlar ele, se você quer uma investigação de contatos, de centros de massa, centro de fontes, através do índice, certo? Esse índice ele varia de 0, que simboliza contatos, até o número 3, que simboliza corpos tridimensionais, e os índices 1 e 2, corpos bidimensionais, certo? Esses mesmos índices também são aplicados no método de potencial curvatura, certo? 0, contato. 1, 2, anomalias bidimensionais. E índice 3, anomalias tridimensionais, certo? Então, a gente fez a estimação de profundidade usando cada uma e os produtos foram esses, certo? A gente vê, certo, que as fontes estão bastante rasas, ok? Então, gera em torno de... A maioria das fontes está em torno de 500 a 700 metros, certo? Tanto no oil, tanto no de curvatura. As anomalias lineares estão bem delimitadas, bem dimensionadas, porém, algo bastante peculiar do método de curvatura é a parte que fica por debaixo da bacia do Parnaíba. Então, se a gente olhar para cá, a gente consegue ver que as profundidades elas estão basicamente a mesma das que estão aflorantes dessa região aqui. Ou seja, está em torno de 300 a 500 metros. Porém, quando a gente vai para a curvatura, a gente vê que as fontes que estão dessa região, né, cobertas pelo sedimento da bacia do Parnaíba, elas estão mais profundas, o que é condizente, certo? Então aí a gente percebe que
o curvatura, ela apresenta uma característica ímpar, certo? Bem diferente do óleo 3D, certo? E aí a gente faz o que? A gente pega essas regiões e divide, né? Como estão aqui mostradas. A gente tem uma visualização melhor, tá? Vale a pena ressaltar que no curvatura potencial a gente não vê o lineamento Cocossi, certo? Tão evidenciado como no de Euler, ok? E a profundidade da bacia, a gente não tem no Euler uma profundidade de 900 a 700 metros, e chega em locais que é superiores, enquanto na curvatura há uma ausência de informações. Então aí a gente pensou, a gente já tinha dúvidas, mas aí a gente teve a certeza de aplicar um outro método geofísico, certo? Então, mais uma vez, os dados separados por, por domínios, né? Ok? Então, devido a essa ausência de dados dentro da bacia, a gente pensou em fazer a aplicação de um outro método geofísico, que no caso foi a gravimetria, certo? A gente fez perfis na bacia do Cocossi, ortogonais às estruturas, ok? Então, foram feitas 3 sessões. Seção 1, deixa eu mudar aqui só para a gente ver melhor. Seção 1, certo? Ao longo da BR-020. Seção 2, certo? Que também é ao longo de uma estrada e corta a bacia. E a seção 3, que foi feita ao longo da CE 187. Então a gente tem aqui 3 perfis gravimétricos para a gente detectar a geometria da bacia do Cocossi. Okay? Então os perfis que a gente coletou, né, o perfil 1, no caso a gente consegue ver facilmente interpretado, desculpa, facilmente ele é interpretado. A gente consegue ver a bacia, né, as rochas de alta densidade, que são a borda da bacia, que são relacionadas com a borda da bacia do Parnaíba. Aqui, rochas de baixa densidade, que são relacionadas com as rochas que são cisalhadas pela zona de cisalhamento do senador Pompeu. E nessa região, né, a gente tem a bacia do Cocossi. Essa região aqui. Então a gente tem essa região com altos gravimétricos, altos locais. E aí a gente começou a analisar esse dado e ver algumas bibliografias da região, ok? Já na região aqui, na parte mais ao sul, a gente tem a unidade Canidé, ok? Então, com rochas de alta densidade. Quando a gente visualiza concomitantemente o perfil magnético, a gente também percebe que é facilmente interpretado. Então, as rochas da bacia, da borda da bacia do Parnaíba, a bacia do Cocossi e a unidade Canidé, certo? Porém, como os dados estão espaçados de 1 em 1 quilômetro, então o dado magnético não tem tanto efeito, sofre tanta variação dentro da bacia. Ok? Então a gente aplicou um Euler 2D, a fim de estimar a profundidade e de entender, de verificar a geometria da bacia. E aí a gente teve esses resultados, né? A borda da bacia do Parnaíba, nessa região mais rasa, é sentido. A geometria da bacia do Cocossi e as falhas da unidade de Canidé. Se a gente reparar nos dados, se a gente comparar com os dados gravimétricos, que apresentam muitas soluções de profundidade, de falhas, a gente tem a seguinte resposta, né? Então, devido a esse espaçamento, esse espaçamento das estações serem bem menores do que as aquisições de magnetometria, a gente tem uma resolução maior e melhor. Aliás, uma resolução melhor do que os dados magnéticos, ok? E aí, posteriormente, a gente modelou os dados gravimétricos. Então, a gente vê a bacia, a borda da bacia do Parnaíba, certo? O sedimento,
né? O granito, a suíte granitóide, ok? A bacia do Cocossi, desenhada. O granito norte, né, que bordeja a bacia, e a unidade Canidé, composta por seus metros sedimentos. Porém, uma coisa peculiar que a gente colocou para ajuste de dados, a gente colocou essas rochas intrusões magmáticas. Então, a gente associou que aquelas anomalias dentro da bacia, são intrusões magmáticas, ou seja, são elas causadoras daqueles altos locais dentro da bacia. E aí, no segundo perfil, a gente também tem a bacia bastante caracterizada, bem caracterizada, tanto dado gravimétrico como dado magnético. No dado gravimétrico, a gente tem a bacia bem delimitada, como se fosse nessa região sorriguimento e embasamento, né? E aqui a gente tem um decaimento de densidade de rocha, bastante abrupta, né? Que a gente relacionou com a suíte norte, suíte intrusiva norte, ok? Na parte sul, é, na parte sul a gente também tem um decaimento de densidade devido ao granito, foi associado ao granito da região sul, e quando comparado aos dados magnéticos, a gente vê que dentro da bacia sofre qualquer variação. Porém, no tanto na suíte norte como na suíte intrusiva sul, a gente percebe uma amplitude magnética bem presente, coisa característica das suítes granitóides que ocorrem no Ceará, ok? E aqui está a decomposição de óleo, onde evidencia nos dados gravimétricos os degraus da bacia, certo? Algumas falhas, ok? E aí a gente modelou a bacia, né? Então a gente tem a bacia modelada com esse corpo da suíte granítica, sul, a bacia, nessa região, o granito da suíte norte, ok? E no último perfil, o perfil 3, que é onde a gente tem algo bem interessante, que é o seguinte caso, né? A curva gravimétrica se assemelha bastante, não praticamente igual à curva magnética dentro da bacia. Então, eu tenho um bom detalhamento, a delimitação da zona de cisalhamento em toda a região da bacia, bem como dos dados gravimétricos, ok? Né, as suítes granitóides da suíte norte, a gente é evidenciado, como a gente viu nos perfis anteriores magnéticos, os perfis, certo? Os altos dipolos. E na região sul, a gente vê um acréscimo de suscetibilidade das rochas, bem como de densidade. E essa região a gente caracterizou como sendo a suíte da porção sul, ok? E aí a gente, baseado nisso, a gente fez o terceiro perfil com modelagem. Então, a unidade de heróis, essa região, o granito, né? São os dois granitos, a bacia do Cocossi, certo? O complexo Cruzeta, bem sutil, apenas para representar, e a suíte norte. Vale a pena ressaltar que nos trabalhos que são citados por alguns autores, né, eles não incluem o complexo Cruzeta como parte do embasamento da bacia do Cocossi. Já nós acreditamos que o complexo Cruzeta faça parte, sim, do embasamento da bacia, ok? E aqui está a nossa apresentação, né? A gente interpretou que a borda da bacia do Parnaíba, certo? Os granitos com vulcanismo, né? A bacia com a geometria em rift, a profundidade foi estimulada máxima de 1 quilômetro, né? Na região próxima à região da bacia do Parnaíba, ok? O segundo perfil a gente interpretou como sendo
o semi-rift, né? Aqui a gente tem uma profundidade menor, bem menor do que no perfil na seção 1. Isso mostra que a bacia está mais profunda na parte próxima à bacia do Cocossi, aliás, mais funda, mais funda próxima à região da bacia do Parnaíba e mais rasa, né, mais rasa na porção central da bacia, ok? E o último perfil que foi modelado, foi o perfil 3, foi a gente caracterizou essa região aneróis, o granito, a suíte intrusiva, né? Também essa região intrusiva, e o Cocossi com suas falhas, e o complexo Cruzeta fazendo parte do embasamento da bacia. Ok? Então, essa foi a nossa parte de modelagem de dados gravimétricos. Certo? A gente teve a segunda parte dos dados, que foi a parte de inversão magnética dos dados. Então, o que aconteceu? A gente pegou vários perfis, certo? Perfis direção norte-sul, ok? Cruzando a bacia e um perfil cortando esses perpendicular a esses perfis, certo? A gente chamou de perfil 5, esse na direção leste-oeste. E por último, a gente cortou essa região, ok? Essa região para fazer uma inversão 3D. Então a gente consegue ver, certo? Que esses resultados foram bastante condizentes. Nesse caso, eu cortei um pouco a seção e evidenciei somente a bacia, porque senão as perfis ficariam muito longos. Então, a gente vê que a porção, né, que fica mais a oeste, ela é muito mais profunda do que a região que fica a leste, né? Então, o afundamento da bacia. Temos aqui a geometria da bacia, né? As rochas de alta susceptibilidade, que a gente relacionou como rochas do embasamento, ok? E aí a gente vê esse afinamento na direção leste da bacia, né? Quando a gente pega o perfil leste-oeste, a gente consegue ver os rostos, graves e algo interessante, né? Um alto da topografia do embasamento. Então, essa região bem delimitada. Essa região a gente associa como o lineamento Cocossi. Então, de surgimento do embasamento. Ok? E aí, para que a gente possa ter a certeza de que esse realmente é o surgimento do embasamento, a gente fez em versão 3D. Certo? Então, tá aqui. Perfil 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que foi que a gente fez aqui? Nós pegamos a versão 3D, certo? Nós pegamos o 3D, fazemos a inversão do dado, e aí a gente tirou, certo? Dos locais que foram feitas as versões 2D, a gente tirou uma seção. Então, seção 1, ela está sobreposta ao perfil 1, seção 2, sobreposta ao perfil 2 dos dados investidos 2D, perfil 3, né, que é a seção 3, que está sobreposta ao dado investido 3, perfil 4 e perfil 5. Então a gente consegue identificar o embasamento da bacia do Cocossi, certo? Consegue ver os seus limítrofes, que são as suítes granitoides, tanto da região sul como da região norte. E no perfil 5, perfil leste-oeste, a gente tem algo também que é bastante interessante, que é a bacia do Cocossi, né, o embasamento, composto por rochas proterozoicas, e lá no lineamento Cocossi, a gente tem as rochas de alta susceptibilidade, que a gente associou com as rochas arqueanas, que são, né, que são pertencentes às rochas do complexo Cruzeta. Então, aqui está o perfil invertido, certo? Então, aqui é a topografia do embasamento do Cocossi. Ok? Os perfis, perfil 1, 2, 3, 4. A gente vê um surgimento do embasamento nessa região mais a leste da bacia, ok? E um afundamento maior na porção que fica influenciada pela bacia do Parnaíba, né?
Nesse mesmo, vendo agora, invertido esse dado, a gente consegue ver os hosts, os grabens, a gente consegue ver melhor, né, o surgimento do embasamento, né, bem como a região mais profunda da bacia do Pocossi. E o último, né, e o último produto, a gente também vê uma inversão 3D, porém na direção leste-oeste. Então, a gente vê aqui a bacia do Cocossi, bem desenhada, delimitada, o surgimento da bacia, essa região, né? E os rostos e os grabens. Desculpa. Na segunda figura, a gente visualiza ainda melhor, a gente visualiza isso bem, ok? A gente conclui que, né, que o rift de Cocossi, ele é um rift com sedimentação imatura, intracatônica, com vulcanismo bimodal. A gente vê que a profundidade é média de 550 metros, mas há porções que chegam em torno de 1 quilômetro, ok? A região mais profunda e a região mais rasa chega em torno de 100 a 200 metros. Também a gente considera que a bacia é formada por 2 semigraves, que a gente também nós inserimos que o complexo Cruzeta faz parte do embasamento da bacia e que o lineamento Cocossi é uma falha entre 3 graves. E essas foram as nossas conclusões bem sucintas do nosso trabalho. Ok? E os meus agradecimentos ao ACAPES, que financiou minha bolsa de pesquisa, a FCPC, que ajudou com as diárias, equipamentos que foram emprestados, e a Universidade Federal do Ceará, que composta por seu corpo docente, servidores dedicados. Ok? Ok, então, agradecendo o Fernando. Estamos abertos para pergunta aí, quem quiser pode escrever no chat, mas só mostrando que a gente consegue um detalhe com dados já existentes, né, em levantamento de geometria de bacias, muito nítido, né? Você vê que você consegue detectar tanto o movimento dentro da bacia, quanto os seus limites de embasamento, com diferentes unidades, as unidades com diferentes densidades, você consegue mapear isso e consegue especular algo que não vê, né, que seria a junção lá embaixo de embasamento, por exemplo, na bacia do Parnaíba, isso poderia ser tratado como aonde para o crato amazônico e aonde vai a Borborema e aonde é o limite, por exemplo, do crato São Francisco, né? Então, você chega a essa especulação profunda aí, conforme o método que você consegue utilizar e também, às vezes, aplicar na metalogênese. No caso aí, teve um cuidado para se modelar a falha, já que sabe que tem lá a barita, né? Então, dá uma anomalia gravimétrica importante. Então, o Fernando teve todos esses cuidados, né, com os dados para gerar essa geometria de bacias, né? A gente poderia ter uma história tectônica toda em cima da bacia, mas a intenção foi mostrar que você consegue, com esses dados, fazer a parte geométrica, né, e o posicionamento das estruturas e a influência de cada uma, né, na evolução daquele rift, né. Bom, obrigado. Mariana, à vontade. Eu só queria também fazer um adendo pequeno da importância desse estudo de geometria de subsuperfície, né? A geofísica, um dos princípios de todos os métodos é exatamente identificar, organizar e modelar e interpretar, evidentemente, exatamente as estruturas da subsuperfície, né? Com propósitos econômicos e minerais, né? Propósitos econômicos e minerais. Então, nós podemos hoje fazer investigações, isso aí para nós é considerado geofísica rasa, né? Claro. 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros, né? Haja vista o que nós estamos vendo aí com os métodos magneto-telúricos aí, eletromagnéticos, que vão bem mais profundo, né? Eu até esqueci de falar naquela última apresentação que nós temos aqui também no laboratório o magneto-telúrico de longo período, certo? Que associado com os magnetômetros de indução, nós podemos chegar a 100 quilômetros de profundidade de investigação. Então, isso aí já
Já é uma coisa extraordinária, né? Isso aí é uma outra trabalheira, né? Eu também, você sabe, Cristiano, que se fosse possível, a gente estaria investigando muito mais coisas, né? fazia MD, a vacina, fazia AMP, fazia... Mas, infelizmente... Estariam todas no campo, coletando dados. Se pudesse, eu estaria no campo todo dia coletando dados. A capacidade que nós temos hoje de adquirir e processar dados é gigantesca. O que nós não temos realmente é recurso para estar aí em campo, para manutenção de equipamento. Isso aí é muito complicado. Em geofísica, né? Outra coisa que eu queria lembrar, sobretudo a Fernanda, é que nós temos um agradecimento grande a fazer nesse trabalho à CPRM, né? Foi graças à CPRM, né? Inclusive, eu já tenho conseguido outros dados, inclusive de maior resolução, viu? Que a gente pode retrabalhar. E foi feito um outro levantamento nessa mesma área de alta resolução. Veja você. Olha aí. Estou lhe dizendo isso em primeira mão porque eu estava esperando passar os 5 anos, né? Então, agora nós já temos essa possibilidade, e inclusive agora, de jogar num 3D coisas diferentes, com resoluções diferentes e fazer uma outra publicação, quem sabe, né? Com certeza. Então, a CPRM é realmente um parceiro, sobretudo nessa história do processamento, da aquisição, né? Nós queremos agradecer e registrar isso aqui. Bom... Só um detalhe, assim, o Cocossi é um modelo muito interessante, porque os 3 transectos, eles são diferentes em termos de unidades geológicas, assim. Lógico que é a mesma unidade, você corta o granito e tal, mas ele tem, você vê, um transecto é granito, bacia, granito, o outro você já pega canidé, canidé, aneróis lá para baixo, no outro você pega cruzeta. Então, você tem a oportunidade de modelar realmente as diferentes densidades, as diferentes respostas magnéticas, em função de você ter uma diversidade de topologia nesses 3 transectos. Então, o Cocossi passou a ser muito didático, né, para quem quiser trabalhar assim, para testar, né, a resposta de cada unidade, um xisto, um granito, um basalto, uma unidade arqueana mais deformada, uma unidade mais mobile belt, né, como aneróis. Então, você tem essa chance, né, em Cocossi de fazer esse teste. E o Francisco fez muito bem, né, esse teste assim de separar por blocos, né? Lógico que depois a geologia não é em bloco, mas aí a gente tenta desenhar o mais perto possível, né? Bom, um monte de gente, parabéns aqui, Fernando, tal, não sei o quê, Cristiano, obrigado, Mariano. Quando que nós vamos tomar uma aqui? Não dá, não pode se juntar. O professor Peter Raspaca está aí olhando também isso, viu? O Raspaca eu convidei, e também já trabalhou na bacia. Obrigado, Peter. Falar obrigado a todos aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta, não tem pergunta, fica por conta do Mariano aí também. Eu acho que uma coisa que precisa ser valorizada demais nesse trabalho foi o know-how de processamento arrojado 2D e 3D, né? Você sabe que isso não é comum fazer modelagens desse perfil, graças ao nosso sistema de software lá do laboratório, né, de versões, e a expertise que Fernando adquiriu nesses anos lá no laboratório, né? Bom, eu não vi perguntas aqui, só grandes parabéns aí, e aí eu deixo aí a Fernando aí, a você, Cristiano, a palavra liberada aí. Fernando, que é o apresentador, finaliza aí. Eu queria agradecer a participação desse evento, né? Parabenizar o professor Mariano pela criação desse ciclo de palestras online, da exposição de trabalhos, né, que o nosso laboratório tem, e expor em tela os nossos pesquisadores, assim também as ferramentas que nós temos, os equipamentos, e mais importante, o recurso humano que o laboratório criou, né, e corrobora até hoje com a pesquisa acadêmica para o Ceará. Eu vou só registrar, não é, que as palestras do ciclo nosso aqui, do primeiro ciclo de palestras do laboratório, essa é a 12ª, sexta-feira teremos uma outra sobre magneto telúrico, de investigação um pouco mais profunda aí, 10, 15 quilômetros, né? E agradecer mais uma vez
aos que estiveram aqui nos ouvindo e que essas palestras estão registradas e gravadas, né, lá no canal criado do Laboratório de Geofísica da UFC, e agradecer, sobretudo, aí a participação do professor Cristiano, que tem sido um parceiro desse trabalho de campo, e ao Fernando, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Com você, Cristiano, as últimas palavras. Não, agradeço, obrigado a todos. Continuem vendo, são palestras interessantes, algumas aplicadas à água, outra metalogênese, outra tectônica. Então, é uma diversidade de aplicação que o laboratório hoje em dia faz, e a gente dá o total apoio, sim, sempre que puder estar junto. Obrigado, Fernando, parabéns. Né? Obrigado. Vai voltar às aulas, viu? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Boa tarde mesmo. Até logo. Boa tarde.